E essa Lei Áurea diz o seguinte: fica abolida a escravidão, salve-se quem puder. Então, o que acontece a partir de então, para a gente até justificar um pouco essa assimetria do mercado de trabalho brasileiro e tentar explicar o que acontece a partir de então. Esses pobres libertos, recém-libertos, né, eles vão ou ficar nas fazendas como agregados, e muitos ficaram, ou ficar errantes, não errando no sentido de errar, mas errantes, caminhando em bandos, né, que muitos chamavam de bandos de vagabundos. Se vocês forem ler esse livro, que eu acho interessantíssimo, que eu usei muito para a tese, vocês vão ver isso no capítulo 2º, no 1º também, da Emília Viotti, que é da senzala A Colônia, vocês vão ver as expressões que eram usadas na época para esses recém-libertos negros que viviam em bandos, até para se protegerem, e muitos cometendo pequenos delitos, que eram formas de possibilitar a sobrevivência. Muitos outros, não os que ficaram nas fazendas como agregados, foram para as cidades procurar trabalho, e sempre, historicamente, os mais precários. E por isso é que se diz que esta constituição, essa estrutura, né, que tece o tecido social brasileiro e que não foi superada, se nós considerarmos a dialética hegeliana, ela volta e meia transborda. Essa realidade volta e meia transborda, quer seja nas dificuldades, até hoje, que os negros e as negras têm para encontrar os melhores trabalhos, né? Quer seja nas dificuldades que os negros e as negras têm para entrarem na faculdade, que o sistema de cotas procurou superar, quer nas dificuldades que tem na política, enfim, em todos os setores, em todos os espaços da sociabilidade humana, e que ainda se faz presente nesse Brasil de mil e tantas misérias, tornando vivo o refrão do... Isso é só para explicar para vocês as dificuldades hercúleas que nós temos até hoje para superar essa dramática e abissal realidade de desigualdades sociais, profundas desigualdades sociais. Então, tornando vivo o refrão do Rapa. O Rapa eu acho que o Rapa é um grupo, né, vocês conhecem, que se dá a partir da fase de músicos, e que tinha no Marcelo Yuca, que morreu, primeiro ele foi baleado, depois ele passou por uma vida de grandes dificuldades físicas, e acabou morrendo no ano passado. O Marcelo Yuca era o letrista deles, e depois eles se separaram, o Marcelo fez carreira solo. Mas o Marcelo Yuca tem 2 letras, né, que são refrões de músicas do Rapa, e que tentam expressar por meio da música, rapidamente, essa realidade que eu estou querendo mostrar para vocês, de extremas dificuldades, e que volta e meia aflora, essa realidade aflora. E aflora agora, com a medida provisória 936, e com as dificuldades que se teve, que o movimento sindical teve, né, para tentar melhorar essa medida provisória, né, não teve condição de resistir a ela todo, porque ela seria aprovada, mas teve condições de um pouco melhorá-la timidamente, né, mantendo a estrutura dela, e agora ela é vetada exatamente nos pequenos aspectos em que houve alguma melhora na medida provisória. Então, estou tentando explicar isso para poder entrar no processo de construção da tela pública de proteção social, que se dá em 30. Então, tornando vivo o refrão do Rapa, que diz assim: a carne mais barata no mercado é a carne negra. E tem um outro que diz assim: o camburão é um navio negreiro.